Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, capítulo 3º, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. E o item que nós estamos hoje é Separação da Alma e do Corpo, questões 156, 157 e 158. Se puder compartilhar esse vídeo, não tem fins lucrativos, é única e exclusivamente para a divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. Olha, Kardec vai fazer uma série de perguntas aqui que hoje a ciência já as respondeu. A gente já sabe o que acontece aqui nas perguntas, você vai ver nas perguntas e nas respostas, hoje a gente sabe. Mas nós temos que lembrar que a ciência sabe que isso acontece porque já em 1857 já havia essa ideia propalada por Kardec, trazida pelos espíritos superiores. Ah, mas o livro dos espíritos nunca foi usado com base para a ciência? Foi sim, para muita coisa. Para muita coisa foi usado. Né? Até porque muita gente queria descredenciar o que estava aqui. Muita gente queria provar que o que estava aqui era bobagem. E ajudou a provar que não era bobagem, que o livro dos espíritos estava correto. É a terceira revelação, é o próprio Cristo sob o nome de Espírito de Verdade e os seus prepostos espíritos superiores que trouxeram essas informações que Kardec as compilou em forma de perguntas e respostas, já que ele era discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi criou esse método, né, que na minha época de infância, por exemplo, na escola, chamava-se de questionário. Então, os professores faziam um questionário, uma série de perguntas e respostas, que nós respondíamos em sala de aula e aquilo com pesquisa e tudo mais, e com aquilo nós aprendíamos nesse questionário que depois eram feitas as perguntas da prova, que também é um questionário, né? E que é assim até hoje, perguntas e respostas, enfim, mas o estudo era com base em questionários. E é um compêndio extraordinário do Livro dos Espíritos. Então, perceba as perguntas. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse, termine completamente? Resposta: na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo, há somente a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina movida pelo coração. Existe enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias, e não necessita da alma para isso. É o que a gente vê, por exemplo, da morte cerebral. Hoje já se sabe, comprova-se com a morte cerebral que o sujeito não está mais lá, o corpo já não detém mais o espírito, então não tem mais vida, não vai voltar mais à vida, mas todos os órgãos continuam funcionando, o coração continua batendo e, via de regra, são máquinas que vão mantendo o corpo por mais algum tempo. Acontece isso também do corpo continuar com vida e o espírito já não está mais? Sim. É possível detectar isso? É possível detectar isso. O sujeito está ali, de repente conversando com você, entra em agonia. Quem já teve pessoas que desencarnaram em seus braços ou muito próximo de quem está desencarnando, já viu que o olho fica vítreo, ele fica estranho, ele parece que fica opaco de um momento para o outro, né? E aí você percebe que houve a morte, né? Ou seja, o espírito saiu do corpo. Mas se percebe ainda por alguns instantes o coração batendo, alguns espasmos musculares ainda, mas dá para perceber que o espírito já deixou o corpo. Quem nunca teve essa experiência fica difícil de entender, mas já ouviu falar, por exemplo, da morte cerebral, em que se faz alguns exames, e por alguns exames relativamente até simples, e outros mais sofisticados, que você faz e percebe que o espírito já saiu do corpo. Então já houve a morte cerebral, o contato primário, né, do espírito com o corpo é através do cérebro. E o cérebro tem reações químicas e físicas ou fisioquímicas, psíquicas, mas eu, espírito, é que comando tudo isso aí. Quando eu saio, meu cérebro, aspas, morre, meu corpo continua vivo ali por algum tempo. Pode-se doar os órgãos, que é algo extraordinário de se fazer, diga-se de passagem, né? Se pudermos fazer isso, se tivermos condições de fazer isso, já conversar com a nossa família para que doe-se o máximo de órgãos possível. Imagina você poder salvar a vida de alguém, né? Prolongando a possibilidade da pessoa passar em provas,
expiações por amor, enfim, regenerando algo que cometemos no passado com partes do corpo que a gente não vai utilizar mais, que nos foi útil, mas que pode ser útil para outra pessoa também. Então isso é extraordinário fazer, né? É um ato muito bom de se fazer, avisa a família, porque pela lei do Brasil nós temos que, não basta você querer ser doador, tem que falar com a família, porque são eles que autorizam ou não a retirada dos órgãos. Ah, Fábio, mas tem um... Para, não cria teoria da conspiração, que nós adoramos uma teoria da conspiração, e como nada, nós somos espíritas, sabemos que nada acontece por acaso, e tudo acontece de acordo com o que seja melhor para nós, e precisamos passar por aquilo. Então, filho, doa os órgãos, que mesmo se por um acaso seu corpo não morreu ainda, falta um pouquinho, já tiraram os órgãos, precisa disso para a sua evolução. Então, para de tolice, ficar, né, crendo em teoria da conspiração e faça o certo, né, sem ficar maquiando a consciência com teoria da conspiração, né? Para de ir na contramão da história, como os terraplanistas que ainda acreditam que a Terra é plana, que é uma tolice gigantesca e fácil comprovação, mas eles insistem naquilo que a gente olha e fala assim: meu Deus. E a gente fala assim: não, você está certo, para ele parar de falar, né? Para ele parar de falar e deixa ele lá com a crença dele. A gente precisa parar com essas tolices também com relação à doação de órgãos, cremação, enfim, a gente precisa entender que o meu corpo me foi útil, extraordinário, ótimo, meu jumentinho, como dizia Francisco de Assis, mas eu não sou corpo, eu sou espírito, certo? Então é nessa linha. Na continuação, 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que a faz entrever o mundo na qual vai entrar. Eu acho que muitos de nós temos histórias dessas, né? Frequentemente a alma sente romperem-se os laços que a prendem ao corpo. Então ela se esforça ao máximo para desfazê-los totalmente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desenrolar-se à sua frente e usufrui por antecipação do estado de espírito. Isso é um espírito mais evoluído, né? Mais evoluído. Quando o espírito não é tão evoluído assim, a gente ouve o seguinte relato que eu acho que você já deve ter ouvido também. O fulano, quando estava para morrer, disse que estava vendo o pai que já morreu, ou a mãe que já morreu, um tio, ou alguém que já morreu, e ficava falando: tá vendo ali, ó, o tio tá ali, o tio fulano de tal, o vô veio me ver. E a gente fala: meu Deus do céu, acho que está na hora da morte mesmo, que já está vendo morto, né? É porque os laços estão se rompendo. E começam, o que é se romper esses laços? Cada molécula do perispírito tem um fiozinho ligado em um átomo do corpo. Quando vai acabando o meu fluido vital, esses fiozinhos vão se desatando, porque eles não arrebentam. Eles vão desatando, porque o que os prende no corpo é o fluido vital. Então eles vão desatando. O fluido vital fica concentrado nos, digamos, chakras principais, centros de força principais, e vão se desgrudando dos outros pontos. Quanto mais desprendido eu estou do meu corpo, quanto mais meu perispírito está desprendido do meu corpo, mais eu tenho condições de entrever o plano espiritual. Alguns entram em desespero e querem voltar para o corpo, não querem morrer de jeito nenhum, porque o que estão vendo não é exatamente uma coisa legal, mas isso é por uma plantação da vida toda, né? Outros se sentem muito bem, não querem nem voltar para o corpo, mas são trazidos, aprisionados pela família, com seus pensamentos, com sua revolta, com sua tristeza, que normalmente aí o que acontece? É uma injeção literalmente falando, uma injeção de fluido vital no corpo da pessoa que está sendo presa pela família. E aí ele tem a chamada melhora da morte, que se convencionou chamar de melhora da morte, né? A pessoa melhora, e aí a família fica: que bom, né? Melhorou, venceu. Aí um vai para casa tomar banho, o outro vai contar para a família não sei o quê, o outro vai... E a pessoa fica livre, eles vão lá, tiram o fluido vital que foi colocado e a pessoa consegue desencarnar. Também acontece isso. Então esse entrever o plano espiritual é muito comum nesse tipo de... Estamos falando de morte natural, morte por falência dos órgãos, morte por acabar o fluido vital, vamos colocar assim, né? Que está acabando o fluido vital. Morte por acidente é diferente, porque morte por acidente é abrupta. Qualquer
morte abrupta, que puf, cessa a vida de repente, nem deu tempo de entrever absolutamente nada, né? Há casos, por exemplo, de pessoas que já estão com o fluido vital acabando, que de repente a gente sonha com aquela pessoa que a gente não vê faz tanto tempo, que a gente nem lembra direito da pessoa, aí a gente acorda e fala, nossa, hoje eu sonhei com o tio Nelson. Nossa, sonhei com o tio Nelson essa noite e ele estava feliz, estava bem, né? E falou um oi, me deu um abraço gostoso. Daqui a pouco eu toco o telefone, eu chego uma mensagem, o tio Nelson morreu. Né? A gente fala, nossa, como que isso é possível? O espírito está se desligando do corpo. Então, o pouco de fluido vital que lhe resta está onde? Nos chakras, normalmente no coronário, no cardíaco, no frontal, né? Às vezes já não tem mais aqui no laríngeo, às vezes já não tem mais no esplênico, né? Enfim, no genésico já não pode já não ter também já há um bom tempo. Então, com isso, a pessoa vai se desligando. E se desligando começa a viver, entrever o plano espiritual já. Né? Então vai se despedir, porque a gente dorme, o corpo da gente dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Fácil. Ô, Fábio, tava pensando em você. Cara, ó, faz uma oração por mim lá, hein? Hoje eu tô indo embora pro plano espiritual. Tô voltando, hein? Tô voltando para casa. Foi um prazer. Tomara que eu tenha acertado mais do que tenha errado aí. Beleza? Manda um abraço pro pessoal lá. Ô, tio, beleza, tal. Não vou me lembrar de tudo isso, mas vou ter uma boa impressão quando eu voltar pro corpo. Para eu me lembrar especificamente de um sonho, eu preciso conhecer o plano espiritual, ter conhecimento de como é o plano espiritual, não estou falando de espiritismo necessariamente, mas de como é o plano espiritual, e ter um certo grau de mediunidade também ajuda, certo? Então isso que é entrever a morte. 158. O exemplo da lagarta que primeiramente rasteja na terra e depois se fecha em seu casulo numa morte aparente, para renascer numa existência radiante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena depois do túmulo, enfim, de nossa nova existência? Então, o Kardec pegou para exemplificar 1857, tá? Hoje teríamos outros mecanismos para talvez tentar explicar, até porque a ciência já comprova a existência do duplo etéreo, que a gente chama de perispírito, enfim. Mas vamos lá. Então, a lagartazinha forma o casulo, né? Entra no casulo, pendura lá, pá, 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 acontece a metamorfose e sai linda a borboleta, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, Kardec diz o seguinte: enquanto a gente está na Terra, é como se nós estivéssemos nós fôssemos a lagarta, a gente está rastejando aqui, aprendendo, comendo, pegando experiências, e depois a gente passa por uma transição que é que a gente chama de morte aqui, que a gente deixa o corpo rastejante e sai com o corpo esplendoroso. Aí a resposta é uma leve ideia, uma leve ideia. É mais ou menos isso, mas não é bem isso. A figura é boa, dizem os espíritos superiores. É até uma forma legal de explicar. Porém, entretanto, seria necessário não a levar ao pé da letra, como fazeis frequentemente. Tá, como que nós levaríamos ao pé da letra? Toda lagarta vira uma borboleta bonita. Toda lagarta vira uma borboleta bonita. A lagarta que vira mariposa. Mas ainda assim é melhor do que a lagarta, certo? Agora, nem todo mundo que desencarna mostra esplendor. Nem todo mundo mostra esplendor. Ah, mas não mostra mesmo. Porque se o sujeito presta e o corpo dele morre, ele continua prestando. O sujeito não presta e o corpo dele morre, ele continua não prestando. Pode ter o perispírito que for, e tem aqueles perispíritos que são de um espírito tão trevoso, ainda de tão recalcitrante no mal, que sente prazer em não fazer o bem, em fazer aquilo que não é certo. O perispírito dele é dantesco, é horroroso, é cheio de mancha, é deformado, então não dá para fazer a figura da borboleta, né? Mas a ideia seria mais ou menos essa: a gente está rastejando aqui com um corpo pesado, né? Atendendo, muitos de nós atendendo única e exclusivamente ao diafragma, que é daqui para baixo, são os diafragmários, que eu vivo para me alimentar e para fazer sexo.
É isso que eu vivo. Para os prazeres da cama e da mesa, ou da mesa e da cama. São os diafragmários. Eu atendo minhas necessidades daqui para baixo. Não atendo necessidades daqui. Né? Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Urgente, se eu sou assim ainda. Né? Eu preciso abastecer o meu cérebro de instruções, de conceitos, que é a única forma de barrar grandes filtros, grandes barreiras cerebrais que nós temos. São valores, são crenças e são dogmas que esses não mudam se não for por conceitos novos. Então, os valores que eu tenho das últimas 65 mil encarnações, que aproximadamente nós temos isso, 65 mil encarnações em planetas de provas e expiações já. Então, os valores que eu tenho das últimas 65 mil encarnações, mais os valores que me foram dados nessa encarnação, as crenças que eu tenho das últimas 65 mil encarnações, mais as crenças que me foram passadas nessa encarnação, os dogmas que eu tenho das últimas 65 mil encarnações, mais os dessa encarnação, só podem ser modificados com conceitos que eu já os trago também das últimas 65 mil encarnações, mais o que eu tenho nessa, mas esse eu posso encher tanto a mim mesmo, meu espírito, eu espírito, de informações, de conceitos, que eu consigo, através desses conceitos, modificar e melhorar os meus valores, modificar e melhorar as minhas crenças, modificar e melhorar os meus dogmas. Dogmas diz respeito mais à religião, que seria mais ou menos a ideia daquilo que eu acredito, porque me falaram que é daquele jeito e eu não discuto. Não precisa ser necessariamente só de religião, mas basicamente é da religião. Crença, eu dou sempre o mesmo exemplo que é para a gente fixar. Crença é aquilo que eu acredito que seja, independentemente da verdade já ter aparecido já. Né? Que é uma coisa minha, por exemplo, que eu não tenho, mas minha do ser humano. Manga com leite faz mal. Não é verdade. Mas se o sujeito acreditar nisso piamente, é capaz ele passar mal se ele tomar um copo de leite e depois ter chupado manga. Não faz mal. Isso era uma estratégia usada por escravocratas junto aos seus escravizados para que eles não comessem manga. Então eles davam um leite para eles de manhã antes de fazerem a colheita da manga. E aí simulavam uma situação, até matavam realmente o sujeito que comia manga para mostrar, tá vendo? Olha que tomou leite e comeu manga, então morreu. E a gente tem muitos de nós que trazemos isso até hoje, né? Que comer manga e tomar leite faz mal. Isso é uma crença, é aquilo que eu acredito. Eu acredito que a Terra é plana, é uma crença. Então precisa de conceito para mudar isso. Eu acredito que vacina faz mal, vai me transformar num jacaré. Isso é crença, precisa modificar isso. Isso não é dogma, né? E valores são aquilo que eu acho importante na minha vida, não é? Aquilo que eu aprendi nas muitas encarnações e nessa encarnação com os meus pais, se eles fizeram um bom trabalho. Só se mudam esses 3 pontos dos 4 filtros mentais, esses 3 pontos só se mudam com o 4º filtro mental, que é o conceito. É pelo conceito que eu mudo todos os outros. E estudar o livro dos Espíritos, como nós estamos estudando, é receber novos conceitos, é receber novas informações. E essas informações vão fazer com que eu mude meus valores para melhor, que eu mude as minhas crenças, trazendo à tona as informações que estão disponíveis, e os meus dogmas, né? Que eu me religue a Deus de uma forma mais natural, não imaginando que ele seja um sujeito barbudo, com um raio na mão ou um cajado na mão, com um caderno na outra mão, sádico. É assim? Beleza, eu quero que você sofra. Até vi uma situação ontem, não me lembro onde foi que eu vi, mas que eu achei muito interessante. Quando a gente faz promessa para Deus, né? Quando a gente tem uma outra religião que não é espírita, a gente faz promessa para Deus sempre com sofrimento, né? A gente tem a impressão que Deus vai adorar. Ele está sofrendo lá, então ele gosta de mim. Se Deus me der tal coisa, eu subo 400 degraus de joelho e sofro uma barbaridade. Que ideia tola de divindade que a gente faz, né? Que a pessoa vai sofrer uma barbaridade e Deus vai ficar assim, muito bom, hein? Esse é do bom, hein? Esse é do bom. Sofreu uma barbaridade, então vou dar o céu para ele. Que seria um porre se fosse o céu dessa forma que se convencionou dizer,
que você vai ficar lá o resto da eternidade com uma roupa azul, tocando harpa e fazendo oração dia e noite, 24 horas por dia, ajoelhado ali, olhando para Deus, tal. Deus me livre de um céu desse. Ainda bem que não é assim, ainda bem que não existe dessa forma. Bom, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã a gente volta finalizando esse item, separação da alma e do corpo. E depois da manhã nós vamos entrar em perturbação espiritual. E aí nós vamos ter, assim, extraordinários estudos do Livro dos Espíritos, que vai ajudar muito a gente, porque se tem uma coisa que nós temos, é perturbação espiritual. Um beijo para você que fica. Até lá. Tchau.